Boa noite a todos, a todas. Vou pedir licença, que eu acabei preparando o material, talvez não tanto com a abordagem como vocês me pediram, mas procurei colocar algumas informações que eu acho que são válidas e necessárias para que elas fossem repassadas. Só vamos deslocar ali para a gente poder ir passando o material. Eu trabalho na Agência de Desenvolvimento Regional de Joinville, lá na Gerência de Infraestrutura. Minha formação inicial é engenharia civil, né? Então sou engenheiro civil por formação, e basicamente fiquei pensando na noite de hoje como que eu poderia ir. Agora como é que eu faço para voltar aqui nele? Está sem teclado. Pode ser. Eu fiquei pensando de que forma que eu ia poder, de uma forma muito didática. Imagine que engenheiro civil, quando ele resolve falar, para ele esses números e coisas são muito fáceis, né? Mas também, como tenho na minha formação aí trabalhar com a área da educação, acabei tentando encontrar um jeito que pudesse trazer e elucidar bastante essa questão do Felipe Schmidt, né? É claro que quando a gente começa um projeto, e aí eu vou falar particularmente, sim, com muita clareza para vocês, o projeto do Felipe Schmidt, ele nasce como outros projetos que a gente tem dentro da ADR, né? Sempre dentro de contratar um projeto, ter um projeto de reforma e procurar fazer aquilo que nós entendemos que são as melhores melhorias dentro de um ambiente de uma escola, né? Então esse projeto, ele nasceu lá entre 2012 e 2013, foi contratado um projeto, foi feita a parte de restauro, foi aprovado porque a escola que vocês hoje estudam, ela está dentro da área de interesse histórico do município, então teve que se respeitar também essa característica, principalmente do bloco mais antigo, e uma parte então ficaria com a reforma e ampliação. Então essa é a característica da obra do Felipe Schmidt. E para explicar um pouco dessa situação, quer dizer, a gente sempre, eu tentei ver a situação de trás para frente. O sonho que a gente queria é uma escola basicamente reformada. Esse foi sempre o objetivo. E nós começamos a trabalhar dentro da DER, ter o Felipe Schmidt com a sua área total reformada, né? E aí, é claro que dentro desse sonho, nós estamos falando aí de uma intervenção de 3.500 metros quadrados, então não é uma área tão pequena assim de intervenção, nós temos bastante área de intervenção. Só que, para os nossos colegas que estão aqui da Prefeitura de São Francisco, sabem que a área pública, infelizmente, ela não consegue fazer uma contratação se não for por meio de um processo licitatório. Ela não pode ir lá escolher uma empresa qualquer, ir lá e, essa empresa que eu quero que amanhã você comece essa execução da obra. Então nós abrimos lá um processo de licitação, onde se classificaria uma empresa, né, para que a gente pudesse executar toda a obra do que estava descrito no projeto, memorial descritivo e especificação técnica, né? Assim como todo processo licitatório, muitas vezes a gente acaba tendo sorte nas empresas com as quais a gente diz que a gente vai executar a obra, e pode ter azar, né? Se eu for citar o exemplo de algumas escolas que nós tivemos êxito, né, no processo licitatório, com a empresa que ganhou a licitação, eu posso citar a Escola Maria Mingani, o Plácido Olímpio de Oliveira, essa escola nova agora aqui em Araquari, as duas escolas novas em Joinville, o Oswaldo Aranha e uma série de outros. Como também tivemos infelicidade em outras obras em que nós tivemos problemas específicos na parte tanto administrativa com as empresas, muito parecido com o que a gente teve aqui no Felipe Schmidt, né? Então não tem como você hoje, por meio da situação que nós temos, escolher a empresa, né? E aí, eu acho que de repente, e aí nós temos aí um problema. Pode voltar uma tela para mim, professor? Você consegue voltar uma tela para mim ali? Pode ser a próxima. Mais uma. Pode ser outra. Pode ser outra. E aí, dentro desse processo licitatório, qual é o grande problema? Nós tivemos uma empresa, essa empresa ganhou o processo de licitação,
Só que o nosso grande problema com essa empresa é que no meio do caminho ela começou a apresentar sinais que nós tínhamos problema com ela. Então, por várias vezes a própria diretora da escola nos chamou na escola e nós começamos a fazer várias intervenções na empresa, notificando ela. Porque na área pública, como vocês bem sabem, você tem que documentar. Se você não formaliza, não documenta nesse momento que nós estamos fazendo, que é o processo de rescisão, se não tiver no papel que você tinha problemas com a empresa, mesmo assim ela tem ainda direito de se defender judicialmente, para você ainda tirar ela da obra, mesmo você tendo problema. Então, dentro desse problema, só nos restou um caminho, né? Que é o quê? Justamente rescindir o contrato com ela. Eu vou abrir para a pergunta. Só tem uma pergunta. Que sinais essa empresa demonstrou a vocês que não era propício continuar com ela? Eu vou continuar a falar. Então, dentro dessa situação, a gente viu que nós tínhamos que... A gente começou a notificar a empresa. Nós vimos problemas na questão de aplicação de alguns materiais. Nós vimos problemas que, num determinado momento, o grupo de trabalho que estava lá trabalhando, ele poderia ser maior, não estava acompanhando o cronograma físico-financeiro da obra, ele poderia executar numa velocidade, porque o problema não era financeiro, né? Então você não tinha um problema financeiro que restringisse ele a avançar mais rápido na obra. Então a gente começou a ver que a gente realmente tinha problema, e até um determinado momento em que nós vimos até situações dele ter tirado funcionários da obra e ele ter levado para uma outra obra. E aí nós promovemos reuniões com eles, e aí é onde nós começamos a entender o que estava acontecendo com a empresa. A empresa ela chegou num momento que ela estava já entrando em insolvência. Aí descobrimos que eles estavam com obras, por exemplo, em Guaramirim, do Minha Casa Minha Vida, nessa transição que houve dentro do cenário político. Estamos falando aí há 1 ano e meio atrás, há 1 ano atrás, onde eles tinham atraso de pagamento da Caixa, e eles queriam recuperar essa obra em outro local. E a gente falava, olha, nosso problema, eu não quero nem saber qual é o problema. Se vocês têm problema lá, o nosso problema não se restringe, ou o nosso problema não pode ser afetado com o problema de vocês, né? Então, a partir daí, nós começamos a ver que a gente precisava retirar a empresa. E até que nós tivemos aí a informação por quê. Por exemplo, na administração pública, a empresa ela tem que manter a sua, vamos dizer, a sua sanidade. Ela tem que estar sadia em todo momento do período de execução da obra. E uma das formas é você ter uma certidão negativa de débito, né? Que quando você pede uma certidão negativa de débito, é igual na nossa casa. É a certidão de que você possa ter crédito, ou que você é bom pagador. E tanto Estado quanto as prefeituras, você tem uma limitação que, se você não tem a CND, você não pode pagar. Por que você não pode pagar? Porque essa empresa ela pode estar devendo até encargo trabalhista dos funcionários dela. Então nós começamos a ver o seguinte: eles perderam a CND. Pela minha experiência na área pública, o que vai acontecer? Esse cara ele não vai produzir, porque ele sabe que se ele produzir, ele só vai conseguir receber se ele entrar na justiça. E aí é onde a gente viu o seguinte: não, nós temos que ter rescisão contratual. Nós não podemos mais segurar essa empresa dentro da obra. Então ela se arrastou. Então, dentro desse aspecto ainda, aí, o que ainda a gente fez? Nós começamos a aplicar a penalidade. Já sabíamos que tiraríamos ela da obra, né? E o que a gente fez agora é aplicar justamente para que ela fique 2 anos, no mínimo, sem prestar serviço para nós e para a Secretaria de Estado da Educação, né? Porque, basicamente, nós não temos essa culpa da questão da perda da certidão negativa de débito. E nós ficamos nesse meio do caminho, né? E aí, então, o que hoje a gente tem tratado, com a Secretaria de Estado da Educação, é a contratação de uma nova empresa, né? Porque aqui quero trazer uma outra informação. Nesse aspecto, até uma coisa que nós temos lá no processo, que é o seguinte: nos permitiria o mesmo processo que eles foram licitados em chamar o segundo colocado, né? Só que essa licitação não houve segundo colocado. Em certo aspecto até é bom. Por quê? Porque nós teremos que chamar o segundo colocado para pegar a obra pelo preço da primeira. Imagine quem que é segundo colocado. Numa obra dessa vai querer pegar pelo preço da que executou, né? Dificilmente no mercado isso acontece.
Só que você segue uma lei, e a lei diz que você tem que fazer isso. Se tiver 10 empresas que participaram do mesmo processo licitatório, você tem que chamar até o 10º, né, para ter a desistência, para abrir um novo processo. Para nós o caminho vai ficar mais curto, porque não houve. Só houve uma empresa que participou, que se credenciou para participar no processo. Não houve licitação? Sim, ela era uma concorrência pública. Ela era uma concorrência pública. Então, concorrência pública, eu posso ter um participante. Né? Mas, gente, é a lei, então nós temos que mudar a lei. Nós temos que mudar a lei. Quem faz a lei aqui, gente, eu acho que assim, quem faz a lei não sou eu. Não é ninguém que está sentado aqui. Nós temos uma lei, ela tem que ser seguida. Se a lei diz que numa concorrência pública pode ser aberto o processo licitatório com um concorrente, nós estamos seguindo a lei. E a escola ficou refém disso. Pois é, mas eu acho que não é, a pauta da nossa discussão não é essa, gente. Eu não posso olhar mais lá para o passado. Agora o que eu tenho que olhar é de que forma que nós vamos resolver o problema. Resolver o problema é entender que agora nós precisamos de uma forma colocar lá uma outra empresa, né? Então nós montamos. Fabiano, posso interferir? Pessoal, as inscrições foram abertas para que as falas acontecessem, para que não houvesse tumulto, tá? Então eu vou pedir para que você anote aí o que você vai reclamar na sua fala, né? Nós temos um tempo limite para fala também, para você coloque e faça as perguntas necessárias, ok? Então deixa a sua fala para a hora da sua fala. Fabiano, fica à vontade, tá? Fabiano, pode ficar à vontade. Então, na realidade, o que acontece? Além de ser uma obra que a gente tem que concluir, ela está dentro de um programa que é o programa do Pacto pela Educação, onde é um financiamento, onde a gente jogou algumas escolas para poder fazer essas reformas. E ela tem um cronograma para cumprir. Então, ou seja, o nosso prazo também para poder concluir, considerando todas essas situações adversas, entre agora contratar nova empresa e terminar toda a obra, é maio de 2018. Então, por isso que nós vamos ter que ter um cronograma muito enxuto para que a gente realmente possa executar a obra dentro dessa previsão, que é a exigência que o pessoal do pacto nos pediu. Então, por favor, professor. Em linhas gerais, a ideia é que a gente possa concluir a obra dentro desse prazo, por favor. E de uma forma geral, assim, gente, eu não... nas semanas que eu sempre recebi vocês lá dentro da DR, em todo o momento eu fui muito transparente com todos vocês, como todo mundo da DR. Então, em nenhum momento, até pela falta talvez dessa informação, nunca houve dentro da agência, que não estou falando mais agora só da minha área de infraestrutura, houve nenhum comentário em fechamento da escola. Né? Porque, primeiro, a gente sempre trabalhou com a perspectiva de terminar a obra. Você não vai terminar a obra para fechar. Né? Então, e até na última reunião que nós falamos, onde a promotora esteve junto, o conselho esteve junto, o vereador esteve junto, nós ainda falamos muito claro, nós precisamos terminar essa obra, porque nós também pensamos na questão, como a professora Lorena bem o colocou, que é a questão do ensino médio. Né? Se vocês forem buscar, e busquem o meu currículo, eu só estudei em escola pública. Só estudei em escola pública. Né? Agora, digo para vocês, se nós não pensarmos também no ensino médio, hoje, quando você sai do ensino fundamental e um ensino médio que também tenha atratividade, a nossa escola vai ser sempre a mesma. Nós vamos continuar tendo escolas que não ofertam nenhum laboratório, não tem uma biblioteca, não tem auditório, não tem um refeitório também mais adequado, não tem um espaço mais adequado para que esse jovem possa ter um diferencial no ensino médio. Então, se você for analisar o que também a gente quer propor no Santa Catarina, é isso. Porque o nosso aluno que hoje vai chegar no 9º ano, ele vai ser o aluno do ensino médio depois. Então, essa transição ela deve ser pensada.
né, de forma que você possa realmente fazer esses investimentos também no ensino médio. Né? É dessa forma que eu gostaria de deixar um pouco a visão dessa questão de reforma das escolas. Ok. Como já foi dito, então, né, faça a sua inscrição ali e manifeste a sua colocação dentro da